Ontem a gente falou aqui sobre a decisão já esperada do PMDB de sair da base do governo Dilma Rousseff. O partido deixa de ser aliado do PT na esfera federal e tem o potencial de influenciar mais partidos da base para também pularem para fora, imaginando que o impeachment vai mesmo afundar o barco. Sem o maior aliado, agora o governo passa a ter muito mais dificuldade em se manter em pé. Por isso, o Planalto já começou a busca por novos aliados. A esperança principal é de conseguir barrar o impeachment. A decisão do maior partido da Câmara, que até ontem era aliado do governo Dilma, como também tinha sido aliado nos governos de Lula e de Fernando Henrique Cardoso, tem potencial para abalar o governo. A saída do PMDB acaba sendo um estopim para que outros partidos da base também mudem de lado. A decisão do PMDB vai causar um efeito dominó. Outros partidos devem seguir o mesmo caminho. Eu entendo que não há mais jeito para o governo do PT. Essa debandada agora vai contaminar todos os demais partidos da base e, com certeza, é o fim do governo. Se já existia uma desarticulação total no Congresso Nacional, agora acabou definitivamente, tanto na Câmara quanto no Senado. Deputados governistas discordam do entendimento da oposição. Essa história, o PMDB se romper vai ter um efeito manado, um efeito dominó. Onde é que está escrito que os partidos dessa casa são formados de Maria vai com as outras? Não existe isso. Mas o Partido Progressista já indica a vontade de deixar a base. A legenda pode anunciar o rompimento na véspera da votação do impeachment na Câmara. E a ausência de PMDBistas na reunião que selou o rompimento do partido é visto com certo alívio pelo governo. Nem todo o PMDB estava lá. Temos que esperar o resultado político dessa decisão de afastamento, porque há ministros e há deputados que têm que se pronunciar. O governo da presidenta Dilma e o PT rechaçam o impeachment. Esperamos que parlamentares do PMDB na Câmara também o façam. O próprio Renan Calheiros não esteve na reunião e acredita que mesmo sem o partido, o governo vai derrubar o impeachment na Câmara. Se esse processo chegar no Senado, e espero que não chegue, nós vamos, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, decidir o calendário. A Constituição prevê que esse julgamento aconteça em até 6 meses. E os 6 ministros do PMDB têm os próximos dias para decidir se entregam ou não os cargos. Continuar nos ministérios significa ter de deixar o partido. Antes mesmo da decisão dessa semana, Henrique Eduardo Alves já tinha deixado o cargo no Ministério do Turismo. Cátia Abreu, da Agricultura, Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia e Marcelo Castro, da Saúde, já avisaram que pretendem continuar ao lado de Dilma. Para governistas, a saída do PMDB é a chance de a presidente Dilma reorganizar o governo. E a gente conversa sobre esses assuntos de política, de economia, a influência disso tudo, uma coisa dentro da outra, com os nossos convidados de hoje. William, obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Professora Marcela também, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Olha, a gente vai conversar muito hoje aqui a respeito dessas questões todas que envolvem o governo, da própria crise política do país, a influência disso na crise econômica que a gente tem enfrentado já há vários meses. Por isso que a gente convidou aqui 2 economistas para podermos discutir bastante isso. São 2 economistas que têm pensamentos diferentes com relação à condução econômica do país. Então, a gente vai poder ter a oportunidade de entender visões distintas para a gente chegar a um consenso aqui. A gente começa falando da influência política nessa situação econômica toda, William e Marcela. O governo perdeu ontem, perdeu assim, na efetividade agora o PMDB, mas que já vinha dividido há muito tempo. Há 8 meses atrás, o próprio presidente da Câmara já havia por si só se rebelado contra o governo Dilma. Agora, nesse contexto, existe aí, de cara, a evidente redução no número de apoiadores que o governo tem na Câmara e no Senado para apoiar projetos de interesse econômico do governo nesse momento de reafirmação da política. Mas também, por outro lado, a gente tem o que alguns defensores do governo têm dito, que é a chance que a Dilma tem para reestruturar a política, né? Poder, quem sabe, passar cargos para outros partidos e conseguir outros apoios. Como é que vocês enxergam isso aí? O que o governo precisa para efetivamente viabilizar as propostas que tem para o setor econômico?
Bom, Hélio, eu sou um pouco crítica em relação a algumas ações governamentais, né? Eu acho que, atualmente, o governo ele já perdeu credibilidade. Qualquer ação que ele fizer, o mercado não vai aceitar de forma positiva, tá? Então, mesmo mudando de aliados, né, ou perdendo aliados, como ele vem perdendo no decorrer dos anos, eu acho que fica muito complicado para o governo Dilma fazer alguma alteração nesse momento. William. Bem, em relação à questão do PMDB, embora o PMDB possa vir a ser o fiel da balança, ele tem também uma crise institucional interna, né, porque não há uma adesão total do PMDB, como se tem colocado. Tanto que alguns outros, a própria ministra Cátia Abreu, falou que agora, no final do dia, que permanece no partido e permanece no governo, seguindo o contrário àquilo que tinha definido o PMDB de ontem. E o PMDB também tem alguns problemas nessa discussão política, porque ele tem o Eduardo Cunha, que está sendo investigado e que se mantém no cargo a qualquer forma, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que também responde a questões, investigado, a 9 inquéritos. Né? E o próprio presidente Michel Temer, que também tem uma situação que está sendo respondida à chapa dele no TSE. Né? Então, o que pode vir a ser cassado também. E quando a gente analisa a questão política, você analisa quais são os partidos e os elementos que estão, as pessoas, perdão, que estão se achegando ao presidente Temer. Discute a possibilidade de Armínio Fraga ser o eventual ministro da Fazenda. Outros nomes também para esse cargo, Henrique Meirelles e também até mesmo o próprio senador José Serra, que está no PSDB, mas que há rumores de que ele poderia ir para o PMDB com vistas à questão de 2018 para a presidência. Então, o PMDB, ele ainda também, ele tem uma força política, claro, mas ele também ainda tem um problema de, digamos assim, de aceitação. A população talvez não esteja aceitando tão bem toda esta movimentação e a discussão futura, né, que possa ser visto em relação a isso, por conta dos partidos que também estão se achegando ao PMDB. Agora, é possível, por exemplo, que o governo use a força do executivo unicamente para tentar melhorar a economia, tentar fazer as mudanças necessárias sem depender tanto do Congresso? Bom, eu acho que não, né? Eu acho que o Congresso ele tem um papel importante, né, dentro desse processo, né? Então, é relevante, né? A Dilma ela perde poder, né, não tendo os aliados, né, tanto na Câmara como no Senado. Né? Então, a gente passa por uma grave crise política, né, e que, se essa crise política não melhorar, a gente não consegue melhorar a economia. Agora, Marcela, é interessante o que você falou, porque a gente sempre relembra aqui e discute sobre a influência da crise política na crise econômica, e daí a gente tem o oposto também, a influência da economia fraca na própria aprovação do governo. Quando a gente vê essas pesquisas de Ibope, Datafolha, as pessoas respondem não só à aprovação que tem do governo, mas também sempre tem as perguntas relativas à economia, e também a situação não está boa. A gente tem visto aí, por exemplo, que o comércio não tem uma boa expectativa, a indústria também não, o próprio consumidor também não vê com bons olhos a atual situação econômica. Então, a gente tem um caminho de mão dupla e nos dois sentidos a coisa, uma complica a outra mutuamente. Então, dá a entender que isso aqui vai demorar muito para passar. Vai, né? Há estudos, né, feitos pelo Conselho Regional de Economia que, se o governo permanecer como está, a economia vai começar a ter uma retomada econômica só em 2020, né? E isso é muito grave, né? Então, a gente tem aí muito tempo, quer dizer, 4 anos, para a gente começar a ver os resultados que a gente espera, né? Então, a grande questão né? Bom, se a crise política está influenciando a economia e eu só vou ter um resultado só em 2020, então, será que o governo tem que permanecer? Então, essa é a grande questão, né? E uma está ligada à outra, e a gente não pode evitar isso. Não dá para desvencilhar. William, o que você pensa a respeito da possibilidade, talvez, de o governo agir mais pelo Executivo por si só e tentar não depender tanto do Congresso? Eu acredito que o governo está numa ação que agora vai para tudo ou nada, né? Ele está precisando garantir que, pelo menos, a maioria dos votos não seja pelo impeachment, mas sim ao contrário. Então, não se é de se negar essa questão dos cargos, da discussão de verbas públicas para poder incentivar projetos econômicos.
coisa que o governo deveria ter feito, independente de questão política, devia ter tido questões de ordem mais enfática do desenvolvimento econômico e movimentação da economia. Discutir, manteve-se uma política monetária ortodoxa, né? Tradicional. E quando a gente analisa o documento Ponte para o Futuro, que o vice-presidente Michel Temer apresenta, você analisa de novo, você vê de novo essa ortodoxia sendo implementada, buscando o superávit primário para uma economia que já está esgarçada, né? Buscando uma situação de equilíbrio das contas externas por meio de uma ortodoxia. Ou seja, em nenhum momento se discute a questão de um reescalonamento do pagamento da dívida, né? O que seria fundamental, porque nós temos dois grandes pontos que são os gargalos orçamentários do país: Previdência e juros da dívida. São os dois maiores problemas. A Previdência tem uma situação, é uma questão até do bônus demográfico, a questão da janela, que o Brasil ele vai começar a ficar mais velho e ter menos pessoas no mercado de trabalho, que começa principalmente, segundo os estudos, a partir de 2022. E isso vai impactar diretamente na Previdência, que tem que ser mexida.